Olá, meu nome é Cássia Menezes e aqui no meu canal eu conto tudo sobre cirurgias plásticas reparadoras, cirurgia bariátrica e emagrecimento. Bom, nesse ano de 2022 fez 5 anos que eu fiz a cirurgia bariátrica e perdi muito peso, mais de 40 quilos. Muita gente tem curiosidade para saber sobre como é a longo prazo a cirurgia bariátrica. Nesse vídeo eu vou contar para vocês 5 coisas que eu descobri em 5 anos de bariátrica. Mas fica até o final porque a quinta coisa para mim é a mais importante. Bom, mas a primeira coisa, e a que eu tô vivendo agora, é que eu descobri que a cirurgia bariátrica é um meio e não um fim. Então isso significa que a gente sim pode engordar de novo. Mas aí muita gente me pergunta, né? Como é, Cássia, que você consegue engordar de novo estando com um estômago tão pequenininho? Porque na realidade a gente não engorda quando a gente come mais do que a gente consegue gastar? E aí eu sempre respondo, realmente, a gente com certeza, se a gente come menos, a gente não vai conseguir engordar se a gente gastar mais. O problema é que como bariátrico, você tem um estômago menor, porém, você consegue comer poucas quantidades ao longo do dia. Então, você não consegue comer uma quantidade grande, mas você consegue ir comendo aos poucos. E se você tem uma má alimentação, não tem outro jeito, você realmente engorda. Bom, e a segunda coisa que eu descobri é que depois da bariátrica não dá para fazer mais qualquer dieta. Você vai falar assim, mas depois da bariátrica tem que fazer dieta? Sim, tem que fazer dieta, mas depois eu não consegui mais fazer aquelas dietas mais malucas, né? Então, por exemplo, a dieta intermitente, daquele do jejum intermitente, para mim fica mais difícil, ou alguma dieta que use só carboidrato, né? Ou carboidrato em grande quantidade, para mim não foi tão fácil de fazer. Então, você depois da bariátrica que quiser perder peso, é bem mais complicado escolher o tipo de dieta que você vai aderir. Então, para mim tem sido um pouquinho mais complicado. A que eu me adaptei um pouquinho mais foi a dieta flexível, que une aí um pouquinho de proteína e aí já equilibra melhor. Eu geralmente priorizo a proteína, a carne, o ovo, tudo que tem um pouquinho mais de proteína eu priorizo, porque senão não vai dar para comer, completar o prato que você tem que comer, né? Então, por isso que muitos bariátricos têm uma deficiência muito grande de proteína. Então, hoje, nesses últimos meses aí, eu não tenho conseguido comer tanta proteína, eu também não tenho suplementado com whey protein, então eu também não tenho ido na academia. Começo a notar que o meu corpo parece que enfraqueceu bastante, sabe? Qualquer coisinha dá uma travada, meu joelho tá meio ruinzinho, sabe? Então parece que falta a massa muscular mesmo. Então eu acredito que o bariátrico ele sofre bastante nessa ideia de fazer dieta. Eu imagino o quanto os homens, as mulheres que querem um músculo a mais depois da bariátrica é bem mais complicado, eu acredito, viu? Principalmente por causa da proteína. E a terceira coisa que eu descobri é que o acompanhamento ele nunca pode ser deixado. Na minha equipe da bariátrica tinha vários profissionais. O fisioterapeuta, tinha o psicólogo, o endócrino, o nutricionista, a própria cirurgia bariátrica. Pra você ter uma noção, tinha até o ginecologista, que era necessário colocar o DIU antes de fazer a cirurgia e tudo mais. Depois desse tempo, depois que você emagrece, você ainda tem que ter esse controle. O teu corpo já não é mais o mesmo. Então você precisa sim ter esse controle. Muitas vezes a gente não faz, vulgo eu. Depois de alguns anos eu meio que parei de fazer, eu tô voltando agora. Então esse também é muito importante, são coisas que eu descobri que a gente não pode deixar de lado. Bom, e a quarta coisa que eu descobri, mas é que é muito, muito importante, é que quando a gente opera, influencia o nosso psicológico. Então eu vi muita gente perdendo aí relacionamentos depois da bariátrica, ficou com uma autoestima aí maior e acabou não aceitando mais o que aceitava antes. Mexe no psicológico porque às vezes a gente começa a ser mais notada, então fica mais estranho. Mexe muito no psicológico quando a gente vai comprar roupa, por exemplo. Parece que o nosso cérebro não emagrece na mesma velocidade que o nosso corpo. Então você tem uma influência muito grande da cirurgia no seu psicológico, né? Não a cirurgia em si, mas todas as consequências dela, seja para o nosso corpo e principalmente para o nosso psicológico. Então influencia muito. Eu sou prova disso. Bom, e de todas essas 4 coisas eu consegui me adaptar direitinho, foi muito mais tranquilo ao longo desses 5 anos, parece que nem existe mais bariátrica. Sim, a gente come ainda pouco, mas
parece que já tudo passou, a gente já passou por muita coisa aí. Só que existe uma coisa que se você não cuidar, e é por isso que eu coloquei na última coisa e quinta, que se você não cuidar, você vai ser muito prejudicado. Eu vi muita gente com falta de vitamina, falta de ferro, e essa falta de vitamina, ela traz uma tristeza, uma fraqueza e faz você não aproveitar ao todo a cirurgia bariátrica. Então a quinta coisa, com certeza, é você abdicar das vitaminas obrigatórias. Não faça isso, por favor, não faz isso. Para você ter uma ideia de quanto é importante esse assunto de vitaminas, eu vou deixar aqui linkado um vídeo que eu falo sobre o melhor custo-benefício das vitaminas que eu já tomei umas 5 diferentes, e é muito, muito, muito importante que as suas vitaminas estejam em dia, tanto ferro, principalmente B12, porque B12 baixo, ela te deixa muito para baixo, muito, muito, muito para baixo. Então, dá uma olhada no link que eu coloquei no card aqui em cima. Presta atenção se as vitaminas não têm sido aí um grande problema na sua vida, por favor. Você consegue se adaptar a muitas coisas, mas se você ficar sem tomar vitamina, a tua saúde pode ficar até pior do que era antes quando você era obeso. O fato de você estar mais magra não significa que você está mais saudável. Nem sempre é isso. Então presta atenção lá. Bom, enfim... Se você gostou do vídeo, pode comentar aqui embaixo, deixar o seu curtir, pode fazer alguma pergunta. Eu vi que nesses meses de canal, muita gente fez pergunta e eu fiz questão de responder todo mundo, não deixar ninguém sem resposta, pelo menos os que eu sabia, né? Se você não é inscrito do canal, se inscreve aqui embaixo para sempre ter uma informação sobre a bariátrica que eu fiz, como é o dia a dia, ou então as cirurgias reparadoras. Eu fiz mais de 3 cirurgias reparadoras, eu fiz o corpo inteiro quase. Mas é muito bom e muito prazeroso ter você aqui. Eu espero ter ajudado. Tchau!